Olá, estimados alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos sintomas na psicanálise. Pois bem, então Freud continuou a desenvolver suas teorias, expandiu a psicanálise para além do tratamento da histeria. Já temos a hipótese do inconsciente e sabemos que o inconsciente produz esses sintomas nos pacientes, então, além da histeria, a manifestação desse inconsciente ou a repressão desse conteúdo pode, de alguma forma, também gerar outros transtornos, outras doenças da ordem mental. Freud vai identificar, então, a partir de seus estudos, estruturas psíquicas como o id, o ego e o superego. Nós vamos ver mais profundamente nas próximas aulas, mas já de saída, nós precisamos entender que isso é uma hipótese. Como eu disse, ela não tem nenhuma limitação física, fisiológica, mas além da mente humana estar dividida no primeiro momento em consciente, pré-consciente e inconsciente, Freud depois ele vai ampliar, vai aperfeiçoar essas hipóteses dizendo assim, não são lugares, mas são instâncias da mente humana, mas também há uma certa dinâmica do funcionamento dessas instâncias. Então ele vai nomear como superego, como ego, como id. Mais três instâncias, mais três definições, dessa vez como uma dinâmica desse funcionamento da mente. Isso de acordo com a psicanálise. Então, o id seria justamente o lugar do inconsciente. O id é essa região, a região mais arcaica do ser humano, menos desenvolvida, que ainda traz consigo energias pulsionais oriundas lá da terra infância ou até de antes, né? A parte mais selvagem, a parte que não pode ser simbolizada, a parte que não pode ser entendida, interpretada. A instância da mente que ela requer satisfação imediata, seja qual for o desejo. Depois nós temos aquilo que Freud vai chamar de superego. O superego é aquela instância que permeia, que está entre o consciente e o pré-consciente, onde o sujeito internalizou o conteúdo do superego, foi elaborado a partir da internalização de tudo o que foi aprendido sobre o certo e errado, sobre a moral, as coisas que são aceitáveis, as coisas que não são aceitáveis, a moral, a ética, as normas, as leis, as regras. Há quem diga que essa instância da mente humana, o superego, que é uma total oposição, enquanto o id quer fazer tudo, quer poder tudo, o superego ou o supereu é aquela instância onde estão as nossas noções de certo e errado. Funciona mais ou menos como um juiz. Vamos fazer uma analogia, né, em tom de brincadeira, mas que serve para ilustrar. Enquanto o id é aquela criança danada, o superego é a mãe da criança, aquela que cobra, aquela que limita, aquela que impõe responsabilidades e impõe limites para o id. Ego ou o eu é aquela instância que faz essa mediação. Não pode permitir que o id traga todo o seu conteúdo, isso seria inviável até para a sobrevivência humana, a sobrevivência do sujeito e dos demais, mas também não pode sustentar todas as imposições do superego, não permitindo nada, porque esse não permitir nada também pode produzir certos sintomas. Nós temos, no primeiro momento, consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois Freud vai melhor elaborar, trazendo uma questão de dinâmica, como interagem essas três instâncias, porque elas interagem, e vai nos dar a noção de superego, ego e id. Nós vamos conhecendo como a ideia, como o conceito de inconsciente é importante para a psicanálise. Não há psicanálise sem o estudo do inconsciente. A psicanálise é a ciência própria da interpretação dos conteúdos advindos lá do inconsciente, inclusive da forma de trazer esses conteúdos para o consciente. Porque esses conteúdos, uma vez lá, eles tentam vir à consciência, como eu já falei, de forma disfarçada. Alguns dos disfarces desses conteúdos são justamente alguns transtornos, algumas doenças, algumas psicopatologias. Uma vez que o sujeito passa por um processo de análise, esse sujeito consegue então descobrir que conteúdos estão sendo manifestados na forma de transtorno, na forma de doença, na forma de fobias, enfim, e uma vez conhecidos esses desejos que foram reprimidos, é possível reverter este quadro patológico. Além dos sonhos,
O inconsciente também se revela através dos chamados atos falhos. Aquilo estava falando sobre um determinado assunto, de repente fala uma coisa que não tem nada a ver, não faz sentido. Por que falou isso? Ah, eu falei isso? Não, nem percebi. Ótimo. É justamente isso. É algo que escapa, em forma de metáfora também. Oral, verbal, ou até mesmo físico, aquele ato falho. Eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Eu não queria falar, mas acabei falando. Os atos falhos também trazem notícias do inconsciente. Eles também têm a ver com formas de o inconsciente trazer para a consciência seus conteúdos. Claro, de uma forma suavizada, mais branda, de uma forma disfarçada. Freud escreveu em 1901, logo após a produção da interpretação dos sonhos, uma obra chamada Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde Freud vai falar sobre essas formas que o consciente se vale para se manifestar. Freud destacou o papel do inconsciente na gênese, então, na origem dos sintomas neuróticos. Freud vai escrever uma obra intitulada Estudos sobre a Histeria, sugiro que vocês leiam também. Inclusive, no final desta aula, eu sempre deixo para todos a disponibilidade de material complementar. Um livro que eu sugiro para leitura, um filme também que tenha uma correlação com a temática que a gente está trabalhando e uma música também, uma forma mais ilustrada, complementar ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Nós temos já os sonhos, nós temos os atos falhos. Freud vai trazer outras possibilidades de manifestação desse conteúdo do inconsciente na consciência, da comicidade do cômico, das piadas, do sujeito acabar falando ou acabar expressando algo que é inconsciente, algo que até então talvez nem ele tenha percebido, que aquele conteúdo sem filtro é um conteúdo que seria desfavorável, que não estaria ali, mas que se manifesta por meio daquilo que teoricamente é aceitável. Então, os xistes. Na teoria da psicanálise, o que são os sintomas? Os sintomas, então, são as manifestações destes materiais, deste conteúdo lá no inconsciente que nós não temos acesso, que nós não lembramos, que nós não conhecemos, que nós não sabemos e que nós não podemos trazer para a consciência, a não ser por conta dos sonhos, da análise dos xistes, da interpretação dos atos falhos, senão eles não vêm. Esse conteúdo que fica todo reprimido lá, ele vai vir de forma disfarçada e é isso que nós chamamos de sintomas. Na próxima aula a gente pode conversar um pouquinho mais sobre os sintomas e aguardo vocês até breve.